Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda e eu vou explicar um pouquinho sobre distribuição de probabilidade. Eu escolhi 6, entre eles estão 3 discretas e 3 contínuas, então eu vou explicar tanto a fórmula, os parâmetros, a esperança, a variância e também dar um exemplo prático explicando todos esses tópicos. Distribuição geométrica. Ela vai descrever o número de tentativas até obtermos o primeiro sucesso. A fórmula, ela mostra a probabilidade disso acontecer na 40ª tentativa. Então, um parâmetro aqui é P. Ele representa a probabilidade de sucesso, sendo a esperança 1 sobre P, ou seja, o número médio de tentativa até o sucesso. E a variância ela vai medir o quanto esse número de tentativas pode variar. Um exemplo é jogar uma moeda várias vezes até cair cara. Tá, então vamos lá para a matemática, né, que é o mais legal. Então a gente tem ali a fórmula e é simples. Ali a gente vai calcular a probabilidade do primeiro sucesso na 3ª tentativa de quando eu for jogar a moeda. Então, eu vou jogar 3 vezes a moedas e eu quero saber quantas vezes vai cair cara. Cara para mim é o sucesso, porque eu escolhi cara. Então, eu vou colocar ali o 3, eu só substituir, desenvolver toda a fórmula, sendo que, como são duas só probabilidades, então, ou seja, 50%, que vai dar, desenvolvendo a fórmula, 12,5%. Distribuição hipergeométrica. A distribuição hipergeométrica, ela aparece quando fazemos um sorteio, só que sem reposição. A fórmula ela mostra a chance de termos K sucessos em uma amostra. Então, K agora já não é às vezes, mas sim o sucesso. Então, os seus parâmetros são N maiúsculo, que é o tamanho da população, tá? Ou seja, quantas cartas. O K é a quantidade de sucessos na população, ou seja, o que a gente quer sortear dentro desse baralho, né? E N, minúsculo no caso, é o tamanho da amostra, tá? Então, quantas vezes eu vou retirar? Tá? Quantas vezes eu vou retirar cartas para eu conseguir o K? Certo? A esperança é a média de sucesso esperada e a variância mostra essa dispersão de cartas. Um exemplo, como eu já dei, é sortear a carta. Mas vamos ver agora a fórmula. Certo, agora eu estou aqui com o meu laser. Então vamos identificar os parâmetros aqui, ó. O baralho. As cartas do baralho são 52 cartas. E isso aqui é o número de população, tá? Os 4 ases é o sucesso, que é o objetivo de tudo isso. E as 5 cartas retiradas são os números de amostras, tá? Então, qual é a chance de retirar um as apenas entre 5 dessas retiradas, 5 dessas amostras, no total de população dessa? Certo. Simplesmente substituir, pegar todos esses números, colocar na fórmula e vamos obter 29,9% de chances de retirar um as dentro de um baralho de 52 cartas, sendo que só pode ser retirada 5 vezes. 5 vezes uma carta. Distribuição Pascal. Ela descreve quantos fracassos acontecem antes de atingirmos um certo número de sucessos. Então agora não é vezes, não é o sucesso e é o fracasso. Então os seus parâmetros eles são R minúsculo, que é o número de sucessos desejados,
O P é a probabilidade de sucesso. A esperança, ela mostra o número médio de falhas esperadas e a variância indica a variação em torno dessa média. Um exemplo prático seria, então, contar quantas partidas de videogame a gente perde antes de ganhar 3 vezes, certo? Mas a gente vai desenvolver ali na equação. Então, basta a gente analisar os dois parâmetros que tem, que é ganhar 3 vezes, que é o número de sucesso, e sendo a probabilidade 0,4. E qual é a probabilidade de perder exatamente 2 partidas antes de ganhar 3? Ou seja, 2 partidas é o número de fracassos. Então, basta ali você interpretar, substituir, e nesse exemplo, a gente chega em 13,8%. Certo, agora a gente entra na distribuição contínua, ou seja, a gente não está falando mais de equação, a gente está falando em uma curva. Então, vamos trabalhar agora com funções. Bom, a distribuição exponencial, a primeira que a gente vai estar aqui trabalhando, ela modela o tempo de espera até um determinado evento acontecer. Então, sua fórmula, ela tem como parâmetro lambda, que é a taxa do evento. A esperança é 1 sobre lambda, ou seja, o tempo médio de espera. A variância é 1 sobre lambda ao quadrado. E um exemplo é o tempo de vida de um componente eletrônico. Certo, então vamos analisar aqui. Lambda igual a 1, um tempo de um componente eletrônico é lambda igual a 1. É uma média de uma unidade de tempo, então esse cálculo é feito pegando vários equipamentos e fazendo uma média mesmo de quanto que eles suportam até o seu desgaste final. E aí se pergunta qual é a chance de durar até 2 unidades de tempo. Bem simples e tal. Então, basta substituir novamente. Substituir o x por 2 e o lambda por 1. Então, a gente vai ter como resultado 86,47% de que esse componente eletrônico vai durar o dobro de tempo. Distribuição uniforme contínua. Ela vai representar valores igualmente prováveis dentro de um intervalo. Então, sua fórmula é simples e os parâmetros são A e B, que são os limites dentro desse intervalo, tá? A esperança, ela vai ser a média entre A e B. E a variância mede o espalhamento desses valores. Então, um exemplo é escolher aleatoriamente um número entre 0 a 10, todos com a mesma chance. Com a fórmula, então, vamos dar um exemplo, número aleatório entre 0 e 10, qual é a chance de sair entre 3 e 7? Então, o legal dessa probabilidade é que tu pode escolher qualquer um dos números dentro desse intervalo. Então, aqui B é um número maior, no caso 7, A é um número menor, que é o 3, vai fazer a subtração, e daí o intervalo total são 10 números, né, de 0 a 10, de 0 a 10, e aí eu faço essa subtração, vou ter uma divisão que eu vou chegar na probabilidade, que no caso aqui, entre 3 e 7, é 40%. Gama. Ela é usada também para modelar o tempo até vários
até um evento acontecer, só que ela, além disso, ela pode calcular vários eventos, tá? Essa é a diferença da distribuição gama para a distribuição exponencial. A sua fórmula ela tem dois parâmetros, o K, que é a forma, e o lambda, que é a taxa. E a esperança é o K dividido por lambda, e a variância é K dividido por lambda ao quadrado. Um exemplo seria calcular o tempo total até 3 lâmpadas queimarem. Bom, então a gente tem aqui tempo até 3 lâmpadas queimarem. Então, K sendo o número de lâmpadas, agora a gente tem mais de um componente, né? E aí, lambda 1, qual é a chance de durar até 5 unidades de tempo? Então, é bem parecido com a exponencial, basta agora só substituir. E a gente tem, então, nesse caso, 87,5% de chance das 3 queimarem. Foram as 6 distribuições com seus parâmetros, variância, e são as aplicações práticas, né? Espero que tenha ficado bem claro o conteúdo, que eu tenha desenvolvido bem. Segue as referências e muito obrigado pela atenção.